Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas questões do simulado preparatório de carreiras que vocês, alunos, fizeram no primeiro semestre. Na questão 19, falava sobre engenharia de requisitos. Mas o que é um requisito? Um requisito, na verdade, ele está relacionado a uma funcionalidade do sistema. E dentro da engenharia de software, nós estudamos os requisitos na sub-área que a gente chama de engenharia de requisitos. Essa engenharia de requisitos tem algumas fases, que são elicitação, modelagem, análise e validação. Lembrando que nessa questão tinha alguns termos que não faziam parte das fases da engenharia de requisitos, como programação, que é o ato de codificar um sistema, teste, que está relacionado à verificação desses requisitos, eles estão implementados de forma correta no sistema, testes de aceitação, que é quando nós, responsáveis pelo desenvolvimento do sistema, simulamos, na verdade, o comportamento do usuário dentro da implementação do sistema, e também a gente tinha nessa questão o termo prototipação, que está relacionado a um processo de software. Logo, a alternativa correta para a questão 19 do simulado seria a alternativa A. As demais alternativas continham algum termo que não estava relacionado ao processo de engenharia de requisitos, mas sim a outros termos relacionados à computação. A questão 27 do simulado falava sobre um tema bem legal, que é o tema do desenvolvimento web. Nós sabemos, profissionais da área, que para trabalhar com algumas tecnologias web, nós precisamos ter um cuidado muito especial com relação à interface, ou seja, o visual, porque é através dessa interface, desse visual, que o nosso usuário vai acessar os nossos recursos, e é através dele que vai ser o ponto-chave para a aceitabilidade da nossa solução que nós desenvolvemos. Então, nessa pergunta, nós éramos questionados sobre a questão do termo responsividade. Esse é um termo bastante utilizado na área web que está relacionado a você ter a mesma informação da interface que você programou em diversas telas. Por exemplo, se você acessa um sistema, um site ou algo relacionado numa tela desktop do computador, ele tem que ter a mesma informação num outro tamanho de tela, por exemplo, num celular ou num tablet. Então, o conceito de responsividade está relacionado a isso. Na questão, perguntava-se sobre qual era a tag ou qual era o item que você precisa inserir numa folha de estilo, no caso CSS, para que se traga essa responsividade. Então, nessa pergunta, a resposta correta seria a alternativa E, @media. Os media carries são responsáveis por trazer esse efeito de responsividade dentro da programação. O interessante é que nesse bloco de comandos, com essa anotação, é possível você delimitar o comportamento da tua página em diversos tamanhos de tela. Então, seria legal que nós, como desenvolvedores, tivéssemos esse cuidado. Então, nos dias de hoje, temos diversas tecnologias que nos auxiliam, como engenheiros de software, a trazer essas responsividades. Muitos frameworks de estilização facilitam o nosso trabalho, como, por exemplo, o Materialize e o Bootstrap, que trazem já algumas classes implementadas com @MediaCarries. Pessoal, então as outras alternativas estavam incorretas. Vamos então discutir um pouquinho sobre o que elas significam. A alternativa A está relacionada ao Test Align, que diz respeito, na verdade, ao alinhamento do texto. Então você pode centralizar um texto, deixar justificado, alinhado à esquerda ou alinhado à direita. A alternativa B está relacionada à propriedade font weight, que é onde você vai deixar ela em negrito, por exemplo. Na alternativa C, nós temos o caractere hashtag e o nome classe. Geralmente a gente utiliza esse tipo de implementação, esse tipo de sintaxe para trabalhar com IDs dentro da linguagem CSS. O que são IDs? São formatações específicas para elemento, diferentemente de uma classe, por exemplo, que é uma formatação que você consegue aplicar em diversos campos da tua página. Então, nós temos que prestar atenção em como que o comando é escrito ou declarado dentro da linguagem de estilização. Lembrando que os IDs sempre iniciam com o caractere hashtag ou cerquilha e as classes com o comando ponto, mais o nome da classe. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo simulado, hein? Espero vocês!